Prédio 11 começando, galera, e hoje vamos conferir um papo com Augusto Bozetti, vencedor do prêmio Histórias Curtas, que faz animações, e também a banda Listim, que vai tocar um som aqui pra gente do Prédio 11 na sua Ubra TV. Confere! Será difícil pensar em ver você. Prédio 11 tá começando, galera. Começando então agora o nosso Prédio 11, galerinha. O Prédio 11 você já sabe, é aquele programa feito por alunos de comunicação da Ubra. E hoje nós estamos, no primeiro bloco, vamos falar então com o Augusto Bozetti. Tudo bem, Augusto? Tudo bom, beleza. O Augusto, ele ganhou o prêmio Histórias Curtas 2012. Não é isso aí, Augusto? A gente foi premiado na categoria de melhor filme pelo júri popular, com o curta Última Reunião Dançante. Última Reunião Dançante, exatamente. Tu já participou outras vezes, mas essa aí tu foi premiado. Participou já 5 vezes, essa foi a 5ª vez, né? A primeira foi em 2007 e acho que foi só 2010 o ano que a gente não colocou o projeto, então acabou não participando, assim. E todos os anos a gente recebe um prêmio ou outro, porque eles fazem no final do ano, após os filmes serem exibidos, né? Eles fazem uma premiação com melhor roteiro, melhor diretor, melhor ator, atriz, essas coisas assim. Então a gente sempre ganha assim um prêmio, 1 ou 2, assim, né? Normalmente o prêmio de som é incrível, mas a gente sempre acaba levando o prêmio de som assim dos filmes, graças ao trabalho do Fabrício Lix, que é o nosso desenhista de som, ele que faz o som dos nossos filmes, né? E aí esse ano o prêmio que a gente ganhou 2 prêmios, na verdade, esse ano. Um foi a trilha sonora original, também um prêmio para o Fabrício, e o outro foi o de melhor filme pelo júri popular, né? Eles fazem esses 2 prêmios, assim, tem o melhor filme pelo júri técnico, que seria, vamos dizer, o grande prêmio da noite, e tem o melhor filme pelo júri popular, que as pessoas votam ali, quando os filmes vão ao ar, votam pelo telefone ou pela internet. Naquela semana que o filme vai ao ar, abre para uma votação online ou por pública, telefone. assim, isso. A galera tá conferindo uns trechinhos. Como vocês podem ver, o filme do Augusto é em animações. Sempre trabalhou com animações, assim, como é que é o processo de criação? Tu falou do som. O som é muito importante para uma animação, né? Dublagem, trilha sonora, tem muita coisa legal. Conta um pouquinho do processo de animação pro pessoal que se interessa. Assim, fazer um filme de animação, ele tem, obviamente, suas particularidades, né? Até por isso, esse prêmio do Histórias Curtas, ele nem sempre permitiu que se escrevesse projetos de animação, porque havia uma dúvida se ia ser possível produzir o filme no período que eles te dão para produzir, porque tem todo um calendário do concurso no ano, e é assim que o filme são selecionados os projetos, entre o filme ser selecionado para produção e ir ao ar, tem muito pouco tempo, né? Então a gente acabou desenvolvendo uma técnica assim de produção bem rápida para conseguir contemplar isso, assim, e não atrasar, porque a televisão não trabalha com atraso, né? No dia que a gente foi contemplado, a gente já sabia o dia que o filme iria ao ar. Então a gente tem que entregar com uma certa antecedência, porque tem uma divulgação e tal. E esses filmes vão para as pessoas que vão fazer a votação depois e tal. Então o que acontece? A gente parte de um roteiro, que é a mesma coisa de fazer um filme com atores live action, né? E aí, em cima do roteiro, a gente cria um storyboard, que é desenhar plano por plano o filme. A gente faz toda a escala de planos desenhado no storyboard. E aí, quando o roteiro está ok, o storyboard está ok, a gente grava as locuções dos atores, né? Isso é uma coisa que a gente faz... Normalmente as pessoas imaginam que a gente faz as locuções e depois a gente anima e depois dubla por cima, mas não é assim. Para nós é mais fácil gravar as locuções antes, porque com as locuções a gente monta o que a gente chama de animatic, que é um vídeo com os quadros do storyboard ali desenhados, então os personagens ficam parados, eles ainda não estão animados, né?
E aí a gente vai colocando as locuções que foram gravadas e vai cortando no tempo certinho. E aí assim, mesmo antes de animar, a gente já tem o filme todo do tamanho certo que ele vai ficar, né? E aí isso nos permite separar o filme todo em planos. Então o filme tem, vamos dizer, 90 planos ou 100 planos. E aí é uma questão de quantificar o trabalho que precisa ser feito dentro de um prazo, e aí se separa para os animadores, tu faz esse, tu faz aquele. Tem planos que são mais simples, tem planos que são mais difíceis, então a gente vai jogando com isso, fica mais fácil de objetivar, né? E com a Animatic a gente também já sabe exatamente a duração de determinado plano. Se um plano tem 5 segundos, a gente não precisa animar 10 segundos, né? Anima só aquilo ali e já está pronto, assim. Então essa é uma técnica que a gente desenvolveu para conseguir contemplar esse período muito curto que eles te dão para produzir o filme. Interessante. Então, primeiro o som e depois que vocês encaixam com o que acontece em primeiro... através do storyboard, né? Isso. Primeiro a gente grava as locuções. Claro que o som mesmo, o trabalho todo do desenho de som, dos barulhos que o filme vai ter, ele acaba vindo depois da animação. Mas a locução é que dá o tempo dos planos e tal. Então as locuções são feitas antes. E aí conforme o filme vai sendo animado, a gente vai animando partes do filme e mandando pro pessoal do som, e o pessoal do som vai fazendo o som daquelas cenas, já vai separando os ruídos que vai ter, uma porta que bate, passos, enfim, né? E compondo a trilha conforme o que a gente vai dizendo também. Tu chegou já a dublar algum dos teus personagens? A gente acaba fazendo umas brincadeiras, assim, né? Até porque às vezes tem personagens que são muito pequenos, assim, tem uma participação muito curta, e aí não tem por que contratar um ator para fazer isso, a gente acaba fazendo nós uma pontinha mesmo para se divertir e tal, assim. Isso é uma brincadeira super boa. Legal. E a última reunião dançante, que foi o teu filme, tua animação que ganhou 2 prêmios agora, tá, foi teu 5º filme, ou tu já tinha outros projetos que tu já tinha produzido? Esse filme, na verdade, ele é de direção do Lisandro Santos, tá? Que é o meu sócio, a gente tem uma produtora chamada Cartunaria, em Porto Alegre, e esse filme foi dirigido por ele. Desses 5 filmes que a gente produziu para a TV, são 3 dirigidos por ele e 2 por mim. Os filmes, na verdade, são nossos porque a gente meio que faz tudo junto, assim, né? A direção é meio compartilhada, a produção é meio compartilhada, porque não tem muito como escapar disso. A gente tem que se acostumar a fazer de tudo um pouco, porque senão os projetos não andam, assim. Mas esse filme dá para dizer que é um filme do Lisandro. Foi o nosso 5º filme para a TV. A gente já fez outros filmes, acho que são 10 anos de produtora que a gente fechou esse ano, assim, e são mais de 10 curtas, né? Fora os trabalhos comerciais, institucionais, assim. Mas de curtas-metragens são 10, sendo que desses 10 ou 11, mais ou menos, 5 foram feitos para televisão. A tua animação, ela é um pouco mais, posso dizer assim, um pouco mais séria, não é para o público infantil, né? Tuas animações. O que tu tem para dizer, assim, da importância de, com esse prêmio, poder divulgar teu trabalho, poder divulgar esse tipo de animação que a gente não vê toda hora num canal aberto, né? E os teus próximos projetos também, já pode avisar para a galera do Prédio 11 ficar ligada também. Assim, nossos filmes realmente, eles não são aquilo que se espera tradicionalmente de desenho animado, vamos dizer assim, né? Não são coisas totalmente infantis, assim. Mas eles são basicamente comédias, né? Então também não é estranho falar assim filmes sérios, assim. Eu diria que são filmes mais abrangentes, assim, de faixa etária, né? Então uma criança pode assistir, minhas filhas assistem os filmes e acham o máximo e tal, mas ele não é restrito a um público infantil, ou não é uma coisa muito simplória, vamos dizer assim, que às vezes se imagina que possa ser, né? Então, o que a TV, esses filmes que foram para a TV, o que eles nos deram foi exatamente isso. Eu falei, né, que eles até um determinado período eles nem permitiam que se inscrevesse filmes de animação no projeto, porque eles também tinham dúvida de como as pessoas iam reagir assistindo um desenho animado que não era uma coisa muito infantil, né, fazer curtas assim, onde os personagens são adultos, é uma animação, mas os personagens são adultos e têm problemas de adulto, e namoram, e trabalham, e, né, e não é o pica-pau, não é um bicho com calça caminhando como se fosse um homem. Então, eles também tinham dúvida de como isso ia funcionar, assim, e foi tudo meio que uma aposta, assim, né? Eles apostaram na gente, a gente fez o filme também não sabendo se ia dar certo, assim. E o que a gente percebeu foi que teve uma resposta bastante legal, e agora, depois do 5º filme, a gente já percebe que até o público já está mais educado em relação aos filmes pelos comentários que a gente recebe, né? No primeiro filme as pessoas tratavam com muita estranheza, né? Que estranho esse filme,
né? Por que um desenho animado? E agora no último e tal, a gente já vê que as pessoas já sabem o que é a diferença de animação para documentário, para ficção, né? Eu acho que a TV, por ser um canhão assim tão forte, atingir tantas pessoas, ela tem esse papel também de educar o público, né? Entender as diferentes técnicas, assim, que eu acho que às vezes as pessoas não conhecem, ou por preguiça, ou porque realmente não têm acesso a essas coisas, né? E sobre projetos novos, a gente está com um projeto bem legal, que é baseado em um dos curtas que a gente fez para eles, que se chama X Coração, que é a história de um cara que trabalha fazendo X numa lanchonete e tem o sonho de ser um rockstar e tal. E aí esse foi o primeiro curta que a gente fez para eles em 2007. E aí esse curta a gente desenvolveu ele como um projeto de série e a gente foi contemplado no edital federal no ano passado. Então acho que a partir da metade do ano que vem a gente deve entrar em produção para produzir uma série. E aí, realmente um vulto de trabalho bem maior e tal, assim, que é uma coisa que a gente estava horas procurando para também desenvolver a produtora. Né? Sai mais ou menos que período que tu acha? É difícil porque a produção ela é grande, a gente vai levar assim, em torno de 2 anos produzindo, então é lá para 2015, alguma coisa assim, né? Fica ligado então, pessoal. Augusto, quer destacar mais alguma coisa? O espaço é teu agora. Não, cara, queria agradecer aí a participação no Prédio 11, né? Fico super orgulhoso, assim, porque eu sou aluno aqui. E aí, saber que né, é legal, assim, o aluno ter também trabalho fora e a universidade reconhecer isso e a gente poder trocar essa figurinha, assim, né? Acho que para todo mundo é legal. Te agradecemos também, Augusto. Muito obrigado. Foi um papo muito legal. Valeu. Então, galera, agora a gente vai para o intervalo. Fique ligado aqui conosco que nós já voltamos com mais Prédio 11.